Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos debater um assunto interessantíssimo que você vai ficar ligado. Vamos falar sobre grupos ou sociedades secretas. André, o que é isso, sociedade secreta? Eu vou dar um exemplo de uma que talvez seja da mais popular, principalmente no Brasil, a maçonaria. A gente fala disso e às vezes dá até medo, mas o que é? O que acontece lá? E nós vamos debater um pouco sobre isso. Crente pode ser maçom? Pode participar de uma sociedade secreta? O que é uma sociedade secreta? O que acontece? Existe algum cunho religioso, alguma confissão de fé por trás disso? Ou são grupos que têm propósitos sociais, propósitos ambientais e por aí vai? Eu não sei. Vou falar para você que quanto mais eu pesquisei, mais eu cheguei em areia movediça, porque independente da proposta de uma sociedade ou de um grupo secreto, sempre vai ter, gente, um fundo, vamos dizer assim, eu uso uma palavra com muita cautela, mas um fundo um pouco sinistro, porque muitas delas têm um foco no secretismo, é muito segredo, é mistério, ninguém pode saber, ninguém pode falar, e isso faz delas alvo da teoria da conspiração. Então muitas pessoas vão falar que eles estão se juntando por questões religiosas, ou ocultismo, ou porque querem dominar o mundo, ou porque tem alienígena, e às vezes o crente fala do diabo e acabou. E a gente vai debater aqui no Antenados na Geral um pouco sobre elas, sobre os seus conceitos primordiais, lembrando que no meu estudo, a maioria delas, no início das sociedades secretas, começaram com um cunho político, como se fosse um partido político, mas um pouco de segredo, de oculto, porque tinha império e imperialismo, eles eram contra o império ou o rei, então não podiam se reunir, como se fosse uma igreja perseguida hoje, se reunindo nas catacumbas falando sobre conceitos, sobre pessoas que não são aceitos sobre talvez aí o poder vigente, mas depois tomaram viés religiosos, sociais, de talvez aí da maioria, enfim, que mandava, de pessoas ricas, ou também de questões culturais, de música, e nós vamos debater um pouco sobre isso. O que é de fato sociedade secreta? Dá para conciliar a fé cristã, ser crente e participar de uma? E será que de vez em quando nós cristãos não estamos também pegando alguns modismos desse e trazendo para dentro da igreja, falando que é segredo, que não pode falar, e a gente faz um culto e ninguém pode entrar? Será que também nós somos vistos de vez em quando na história como uma sociedade, uma segregação, um grupo secreto? Para falar um pouco sobre isso, essa longa introdução, eu recebo ele que é pastor na Igreja Batista do Recreio e também dirige o Ministério Casacap em Vargem Grande, pastor Jorge Brito. Perdoe a longa descrição, pastor Jorge, que eu tinha que colocar para fora tudo. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer é meu estar aqui com você, com os demais debatedores, mas a exposição precisava acontecer realmente para nós nos situarmos bem no que se pretende com o que vamos discutir aqui hoje à tarde. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo, bispo Hermes Fernandes, grande amigo nosso. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André. Que bom rever aqui alguns colegas, conhecer outros. Eu espero poder dar aí a minha singela contribuição num tema tão pertinente. Eu tenho certeza que quem está assistindo agora vai mandar lá na rede social: não perca, esse debate está sendo importante. O pessoal vai ligar para os amigos, porque todo mundo quer saber que história é essa. E todo mundo tem uma opinião, mas ninguém sabe, mas ninguém entende falar. É engraçado, a gente fala, Verdade. todo mundo vai ter uma opinião, é certa, é correta, não dá, mas quando você pergunta, vem aqui, o que é? Aí você vê um monte de teoria da conspiração, como eu falei, e li muita coisa também na internet. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, ele também é professor no Instituto Teológico Quadrangular, pastor José Roberto. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André, e é um prazer poder estar de volta, já estava com saudade, né? Bastante tempo que eu não venho aqui, hoje eu estou aqui para poder rever o pastor Bispo Hermes, e esse aqui que é meu vizinho, mas ele não está lembrando de mim, não. Nós estamos juntos, esse aqui eu conhecendo ele agora, que também é um prazer rever a todos aí. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante. Pastor Silas, bem-vindo ao Antenados. Ele já veio. André, para mim está tudo errado aí. Bem-vindo, pastor. Obrigado, André. Obrigado, é um prazer estar aqui. O tema é polêmico, é quente, cheio de nuances aí, várias teses, né? E tenho certeza que com a ajuda desses pastores que estão aqui, nós vamos poder ajudar o telespectador que está em casa. André, se você me permite, quero mandar um abraço para toda a membresia da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras e Paciência, e convidar vocês para o dia 14, 15 e 16 de agosto agora, para a festividade do Grupo Jovem Nova Dimensão. Todo o pessoal aí de Paciência, 7 de abril, convidados para estar conosco. E vamos ver o que Deus tem para nós através dos nossos pastores. Se eu puder contribuir com alguma coisa, eu vou estar aqui contribuindo. Vamos ver se dá para revelar os segredos aqui. Você pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Deixa eu só fazer citar alguns
algumas organizações, porque quando a gente fala de sociedade secreta, eu citei aqui no começo, talvez a mais popular no Brasil, que é a maçonaria, e quando eu falo isso, todo mundo treme, não entende? Maçonaria, igreja, tem como conciliar. Mas fora essas, deixa eu ler, talvez aí as 10 maiores, muitas eu acho que a gente nem conhece no Brasil, mas são as 10 maiores, vigentes ainda hoje. Aqui, ó, a primeira seria a Ordo Templi Orientis, né? Que aí tem uma questão de ocultismo, já para um lado um pouco religioso. A segunda, o grupo de Bilderberg, que ele talvez seja um dos pais dessa questão da sociedade secreta, que começou alguma coisa nesse sentido, muito voltado para a questão política. Temos aí também outras como, esse aqui o nome é um pouco difícil, mas eles chamam de Hashashashin, uma coisa assim, a Ordem dos Assassinos, tem um nome até estranho. A Mão Negra, essa é um pouco mais conhecida, o Cavaleiro do Círculo Dourado, a Sociedade de Tule, os Filhos da Liberdade, a Caveira e Ossos, essa é muito grande em todo mundo. Os Illuminati, a gente viu filmes e tudo, deles metidos com questão de religião, de igreja católica, de mandarem no mundo, eles são uma sociedade secreta também muito conhecida. Os maçons, talvez a mais conhecida aqui no Brasil, e, enfim, e outras mais que podemos citar. Essas são organizações que chamamos de sociedades secretas. Mas eu não vou querer abordar e ficar falando muito da prática de uma ou citando muito a outra. Todas elas têm algo em comum, que é o que eu chamo de secretismo. Tome cuidado, eu não falei ocultismo, porque quando a gente fala ocultismo, eu levo para a questão mais religiosa, e nem todas delas, pelo menos, se apresentam como uma proposta religiosa. Muitas se apresentam como proposta social, de irmandade, e não se sabe muita coisa, porque a proposta delas é justamente isso. Você não vai saber nada até que você participe dela. E aí, claro, os curiosos, quem tem a teoria da conspiração, fala que faz-se N coisas lá dentro, que é, enfim, tem bode, tem não sei o quê, tem tail, e ninguém de fato sabe isso. A gente vai ler na internet, quanto mais a gente lê, mais a gente fica confuso, porque as pessoas falam coisas diferentes. Mas deixa eu falar um pouco sobre o conceito do secretismo. E aí, claro, a gente sempre vai abordar e trazer isso por lado de um evangélico pode participar de qualquer sociedade secreta, seja ela política, seja ela social, tendo essa questão e esse tempero que é o secretismo. Como é que nós evangélicos, a Bíblia aborda um pouco dessa questão do segredo, do mistério? Eu acho que o segredo é que atrai as pessoas a... É o marketing da coisa. Vai fazê-las, com a curiosidade natural do ser humano, buscar saber, ou querer saber, pelo menos, né? De plano, eu digo, André, que isso é incompatível com a nossa fé religiosa. Eu tenho esta posição há muitos anos, porque nós somos da luz. Jesus Cristo disse que nós devemos ser a luz do mundo, né? E ele se dizia a luz do mundo também. As nossas coisas precisam ser feitas às claras. Quando acontece de alguma coisa ser feita de maneira oculta, aí a gente tem que acender a luz vermelha, como você usou ainda há pouco dizer, fora do ar. Eu acho que esse é um cuidado que nós precisamos ter. E aí, um outro aspecto também é que nós não precisamos de muitas práticas que eles fazem no oculto, porque nós podemos fazê-las e fazemos-las às claras efetivamente. O Evangelho tem essa capacidade de aglutinar até mesmo conceitos filosóficos que essas entidades muitas das vezes têm. Um outro aspecto que me ocorre também é que muitas delas terminam sendo como que uma religião para o seu praticante. Eu mesmo já abordei alguém que faz parte de uma destas entidades e ela se diz, mas eu tenho minha religião, eu pertenço a este grupo. Para o crente, eu acho que isso é incompatível. Uma coisa interessante, eu abro o debate para os outros pastores, elas nunca, de fato, se propõem a se apresentar. Eu já conversei com alguns, até líderes de maçonaria, até de outros, eles não se propõem a apresentar a maçonaria ou a sociedade secreta como uma religião. Isso nunca foi uma proposta, embora um participante dela se sinta assim, não, isso aqui é minha religião, não me fala de Jesus porque eu já tenho a minha. Pastor, você conhece um pouco, o que tem a dizer sobre essa questão da proposta delas, se tem algum cunho religioso ou de confissão de fé, e a questão também do secretismo, do mistério que tem por trás disso tudo? André, eu particularmente não vejo qualquer incompatibilidade no cristão pertencer a uma sociedade como esta, por exemplo, a maçonaria. Eu sei que isso pode me custar até um estigma, quero deixar claro que eu não sou maçom, já recebi muitos convites. Semana passada mesmo recebi o último convite para frequentar uma loja maçônica. E eu lembro uma vez que eu estava sendo tão assediado, me procuraram no meu gabinete, disseram que fizeram
um levantamento sobre mim, sobre as coisas que eu escrevia, tal, e uma pesquisa sobre mim, e chegaram à conclusão de que eu poderia ser recebido. É até assustador isso. Exato. Confesso, eu fiquei um pouco assustado, porque eu não sabia que rolava esse tipo de coisa, um dossiê sobre a sua vida, né? E eu fiquei tão assustado com aquilo que eu procurei um líder evangélico proeminente, um homem que eu respeito muito, por uma questão ética eu não vou citar aqui seu nome, não quero expô-lo, mas é super respeitado. E todos sabem que ele é maçom. E eu procurei na sua casa e pedi a opinião dele. O que o senhor acha? Eu estou sendo assediado e eu não sei o que eu faço, se eu aceito ou não. E ele me disse, não aceite não. Mas por que o senhor está me aconselhando, já que o senhor é maçom, a não aceitar o convite? E ele disse, porque eu não quero que você sofra tudo que eu sofri. Uhum. Ah, não é porque haja nada de demoníaco, satânico. Não, isso tudo é folclore, não tem nada disso. Mas eu sei o preço que eu paguei por ser pastor e ser maçom. E eu não desejo isso para ninguém. Você não precisa da maçonaria para fazer o trabalho que você faz. Então segue o seu caminho sem se envolver. Então eu achei aquilo tão bonito da parte dele, porque não houve proselitismo. Ele não quis me fazer prosélito da maçonaria. E eu saí da sua casa decidido. Não vou ser. Não tenho interesse de me envolver. Todavia, eu tenho que reconhecer algumas coisas. Por exemplo, não fosse a atuação da maçonaria, os evangélicos ainda hoje talvez sofressem sérias restrições no Brasil. Foram os maçons que pressionaram Dom Pedro a permitir que missionários evangélicos viessem para o Brasil. Durante muito tempo, o evangélico sequer tinha direito de receber um sepultamento digno. Ele era enterrado como indigente, porque a religião católica era oficial. A maçonaria desafiou a hegemonia católica no Brasil. Então nós temos uma dívida histórica com essa entidade chamada maçonaria, e eu preciso reconhecer isso. O último convite que eu recebi agora foi de alguém que foi à minha igreja fazer um trabalho. Ele tem uma empresa de eletricidade, foi lá fazer um trabalho na igreja, e ele é cristão. Aí quando ele me deu lá o perfil do Facebook dele, eu entrei, eu dei de cara com fotografias dele com aquele avental participando de uma loja maçônica. Aí eu olhei para ele e disse, vem cá, você é maçom, irmão? Eu falei, sou. Ué, e agora a maçonaria pode publicar no perfil as fotos? E ele riu, achou maior graça e disse, bispo, maçonaria já foi secreta. Hoje não é mais, hoje é no máximo discreta. Eu falei, mas por que tudo isso? Por que vocês, durante tanto tempo, se mantiveram como sociedade secreta? E ele me disse, por causa das perseguições que nós sofríamos. Então nós éramos obrigados a manter toda aquela coisa, toda aquela aura de coisa secreta, oculta. Mas hoje, no país que a gente vive democrático, com toda a liberdade que essa democracia nos dá, não há necessidade de manter mais isso. Aí eu lembro dos cristãos que durante a perseguição em Roma tiveram que se manter quase que secretos. E por conta disso, sofreram tantos boatos. Para você ter uma ideia, o cristão, na época da perseguição romana, era taxado de ateu, porque ele não tinha um templo. E toda religião que não tivesse um templo era considerada ateísta. O cristão era chamado até de canibal, porque se ouvia dizer que nos cultos cristãos, acontecidos nas catacumbas e tal, comia-se carne humana, quando na verdade era a ceia do Senhor. Então, muito do mal entendido rola justamente por conta dessa aura de mistério. Eu acho até que deveria se romper com isso para que a gente quebrasse esses paradigmas. Vamos para o rápido intervalo. Temos aqui opiniões distintas, vai ser muito bom o nosso debate. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos levantar coisas que já foram pinceladas aqui nas falas. Eu achei interessante aquilo que o Bispo Hermes falou. André, eu fui com um grande líder, ele falou, André, não participa não, porque eu sofri. Se você for imaginar como algo religioso, ele é totalmente diferente do evangelho, porque o evangelho é o seguinte, aceita, tu vai sofrer muito, mas aceita porque é bom. Verdade. O evangelho é o contrário, meu irmão, eu quero que tu aceite, e tu vai sofrer mais ainda, porque o diabo vai te perseguir. Já é uma opinião contrária, é uma visão diferente. E aí, claro, vai entrar num estigma conflitante aqui, mas vamos debater um pouco mais sobre algo que às vezes é tão desconhecido, e por ser desconhecido, a gente já fala que é do diabo. É, não é? Eu prefiro ficar na minha. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.